O que a gente faria para sobreviver se o mundo que conhecemos de repente parasse de funcionar? Vamos dar uma olhada na filosofia intensa e até meio sombria do livro de Steve Matum, Sobrevivência, que é basicamente um guia prático para um futuro que muita gente nem gosta de imaginar. Olha, o livro não perde tempo, já começa com esse aviso bem direto. E para o autor, isso não é para botar medo, não. É um diagnóstico, sabe? Uma visão realista de como a nossa sociedade é frágil. É um chamado para ação que já dá o tom de urgência que a gente vai ver no guia todo. E é esse número aqui que sustenta toda a filosofia do livro, 90%. Segundo os estudos que ele menciona, essa seria a perda de população se a rede elétrica do país pifasse por um longo período. É um número que para a gente para pensar e que, na visão do autor, transforma a preparação de uma escolha em uma necessidade absoluta. Beleza, para a gente entender como ele chegou nisso, vamos seguir o raciocínio dele passo a passo. Primeiro, como seria a vida depois de um colapso? Depois, a mentalidade certa para sobreviver. A dinâmica do grupo, as ferramentas que não podem faltar e, por fim, o recado final dele. Então, o ponto de partida do autor é que a gente depende totalmente de sistemas que achamos que nunca vão falhar. E ele não está falando de ficar sem luz por umas horinhas, não. Ele está falando de um colapso de verdade, duradouro, onde o supermercado não abre mais, o hospital para de funcionar, os serviços de emergência somem. É um cenário que muda o jogo completamente. Para ilustrar isso, o autor lembra de casos reais, tipo o que rolou no furacão Katrina, para mostrar como a ordem social pode desmoronar rápido. A lógica é simples. Quando a ajuda não vem, se virar sozinho não é mais uma filosofia. Vira a única opção real para se proteger e proteger quem a gente ama no meio do caos. Agora a gente chega no coração da filosofia do livro. Não é só sobre guardar comida e água, mas sobre ter uma mentalidade bem específica, que o autor chama de... Esse é o lema, a ideia principal do livro. Sobreviver não é só ter as coisas, é defender essas coisas e a si mesmo, o tempo todo. As duas atividades têm que acontecer juntas, sem pausa. E olha que interessante como o autor usa essas perguntas para deixar o ponto dele bem claro. Cortar lenha, cozinhar, até dormir. Cada tarefa dessas que é essencial para sobreviver, ao mesmo tempo te deixa vulnerável. E aí fica a pergunta que ele joga no ar. Quem está vigiando enquanto isso acontece? Essa imagem aqui mostra o dilema perfeitamente. Ir atrás de suprimentos é questão de vida ou morte, mas também te coloca na mira do perigo. Cada porta pode esconder uma ameaça. Nesse mundo que ele descreve, não tem descanso, sabe? A vigilância tem que ser total e constante. Então, se uma pessoa sozinha não consegue ficar segura o tempo todo, qual é a saída? E é isso que leva a gente direto para o próximo ponto fundamental do autor, a importância de ter um grupo. O que o autor fala sobre quem tenta se virar sozinho é pesado, é bem direto. Para ele, não tem a ver com ser bom ou corajoso, é pura matemática. Uma pessoa só, não importa o quão preparada esteja, fica muito exposta e, na lógica do livro, vai ser a primeira a cair. Aí o livro bota lado a lado, né? A fraqueza de uma pessoa sozinha contra a força de um grupo unido. Um grupo consegue dividir as tarefas. Uns vigiam, outros descansam, outros cozinham, outros buscam suprimentos. Sozinho? Impossível fazer tudo isso. Beleza, então um grupo é a chave. Mas do que exatamente esse grupo precisa para colocar em prática essa ideia de sobreviver enquanto se sobrevive? E aqui vem um ponto crucial. O livro coloca a defesa no mesmo nível de importância de comida e água. A lógica é de que adianta ter um monte de comida se não dá para proteger ela. Não adianta nada, né? E, olha, as listas de equipamentos no livro são enormes, super detalhadas e vão muito além de um kit básico de primeiros socorros. A ênfase toda em armas e equipamento tático deixa uma coisa bem clara. O autor não está se preparando para um acampamento de fim de semana, mas sim para um ambiente hostil e violento mesmo. E o interessante é ver que cada ferramenta recomendada tem mais de uma função. Uma machadinha, por exemplo, não é só para cortar lenha, é também uma ferramenta de defesa. Cada item do kit é pensado para ser útil no dia a dia e também numa hora de conflito. Para fechar, o livro não só apresenta o problema e a solução, ele termina com um chamado, uma convocação bem urgente para todo mundo agir. O autor coloca a preparação não como um passatempo, mas como uma corrida de verdade, contra o relógio, sem a gente saber quando o tempo acaba. A mensagem é clara: o maior perigo de todos é achar que nada vai acontecer. E o livro fecha desse jeito, jogando o desafio direto no colo de quem está lendo. Deixa de ser um cenário hipotético e vira uma pergunta pessoal, bem direta. Força a gente a se olhar no espelho, sabe? E deixa aquela questão no ar.
Nesse mundo que ele descreve, será que a gente estaria entre os sobreviventes?